Então, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a todos os nossos alunos então, do MINT e do DINT, né, do programa entre a Unijuí e a Unibalsas. A disciplina Paradigmas do Conhecimento, que é um desdobramento para a docência, conta, como todos já sabem, né, de duas etapas. A primeira delas, então, a qual eu desenvolvi, a segunda etapa com o professor José Pedro Buffler, né, que está aqui ao meu lado, e que também conta com esse período intermediário, que a gente vai fazer uma espécie hoje, então, de recapitulação de forma sintética de alguns elementos que caracterizam, então, os paradigmas do conhecimento. Vocês devem estar lembrados, só para reaquecer a memória, que uma noção básica de paradigmas é a ideia de um modo de racionalidade, um modo de explicação, então, dos fenômenos, dado que os fenômenos, né, necessitam de serem ditos, de serem reconhecidos como possibilidades de uma forma específica de racionalidade. O professor Paulo Osório Marx, na sua obra Conhecimento e Modernidade em Reconstrução, a qual a gente vai estar passando para vocês sob forma de material digitalizado, que ele faz uma proposição da noção de três paradigmas básicos, né, sobre os quais essa racionalidade se colocaria. E a gente desenvolveu, então, naquele primeiro módulo em que eu estive presente em Balsas, basicamente os dois primeiros grandes paradigmas, segundo a compreensão do Mário Osório, né, que é o paradigma das essências, né, desenvolvido basicamente pelo pensamento grego e tendo continuidade com especificidades de desdobramentos no período medieval, e o paradigma moderno, ou o paradigma da consciência, né, em que há uma espécie de inversão dos polos, né, que se colocam como referências para a construção do conhecimento. Né. Então, sendo um paradigma grego das essências, a centralidade estaria no objeto, né. Na modernidade, a centralidade vai estar no sujeito que conhece. Então, a obra de referência que nós também utilizamos aí é o livro O Discurso do Método, do Descartes, em que se apresenta, se esboça, então, de uma forma bastante clara, né, a ideia de como o conhecimento na modernidade vai estar sob júdice, vai estar balizado pela posição do sujeito. Né? Então, a razão, como elemento que caracteriza esse sujeito, vai ser estruturante do modo de nós perceber a realidade. Né? Então, depois a gente vai, na continuidade da disciplina, o professor José Pedro vai desenvolver o paradigma da razão comunicativa, né? da linguagem como elemento central, e a gente pode, então, hoje, rapidamente, com a contribuição aqui já do professor José Pedro, visualizar esse movimento, né, para que a gente tenha uma espécie de visão, uma cosmovisão, assim, uma visão de sobrevoo do conjunto dos modos em que se afirma a racionalidade, então, no Ocidente. Né? Muito bem, então, também, bom dia, boa tarde, boa noite aos alunos, mestrandos e doutorandos do MINTA, aí em Balsas, MINTA e DINTA. Paulo e eu, nós temos trabalhado essa disciplina de paradigmas do conhecimento já inúmeras vezes, né? Toda vez que a gente a oferece, faz uma espécie de jogral. Nós sentamos ali, junto com cada nova turma de alunos, e tentamos pensar, né, o que poderia significar pensar o tema do conhecimento sob a forma de paradigmas, né? Sempre seguindo, de alguma forma, o caminho traçado, né, percurso teórico estabelecido pelo professor Mário Osório Marx. Como vocês devem ter visto nessas noções introdutórias sobre paradigmas, em uma das lâminas que o Paulo certamente projetou ali para vocês, foi de que uma questão importante hoje em dia é tentar saber por que pensamos como pensamos. Né? Então, a questão que nós entendemos ser uma questão fundamental da filosofia, nós poderíamos enunciar ao modo de esforço em pensar o pensamento, ou em outros
outros termos também, conhecer o conhecimento. No primeiro momento, isso pode dar uma espécie de nó na cabeça, né? Afinal, pensar o pensamento, né? Parece uma dificuldade, né? Mas isso significa que nós temos que usar nossa capacidade de pensar para tomarmos consciência em que moldes nós pensamos, né? Em que referências nós estabelecemos o nosso pensamento. Bem, quando a gente enuncia a questão dos paradigmas dessa forma, nós já nos desviamos daquela ideia de que a humanidade vai como que galgando degraus no sentido de um maior aprimoramento da sua autopercepção, do que é conhecimento, do que é racionalidade. Nós tentamos pensar que em cada época, ou em cada grande período histórico, a humanidade inventou referências para se pensar, né? Para pensar o que poderia ser considerado um conhecimento válido, né? E isso é extremamente importante. Por que os homens necessitam resolver essa questão do conhecimento? Porque ao nos constituirmos como humanos, né, nós de alguma forma abandonamos os instintos como os balizadores do nosso comportamento, das nossas relações, né, da nossa sociabilidade, né? Então ficamos, por assim dizer, órfãos de referenciais, né? As outras espécies animais continuam tranquilas, porque têm as referências instintivas, genéticas, né? Mas nós humanos nos caracterizamos exatamente por termos, de alguma forma, subvertido essa ordem natural, né? E isso exigiu que nós humanos tivéssemos que estabelecer para nós mesmos referências para vivermos em sociedade, né? Então a gente chama isso de referenciais de objetividade. Então, para nós podermos nos acertar sobre qualquer aspecto da nossa vida coletiva, social, cultural, né, nós temos que ter balizadores, referências. O que nós vamos considerar como sendo verdade? O que vamos considerar como sendo algo justo? Né? O que é científico? O que não é científico? Ora, isso não está dado mais na natureza. Isso nós temos que estabelecer. Nós temos que definir isso, vamos dizer assim, por conta e risco. E aí, quando a gente pensa os paradigmas do conhecimento, a gente tenta identificar de que forma, em cada grande período da história da humanidade, ou do percurso da tradição filosófica, se estabeleceram, vamos dizer, referenciais de objetividade, né? A partir de onde nós humanos nos entendemos, a partir de onde nós estabelecemos coisas que permitem organizar a nossa vida coletiva. Então, nesse sentido, a gente tem sempre dito mais ou menos o seguinte, né? Que a filosofia, de uma forma, a reflexão sobre os paradigmas, tenta resolver um probleminha básico que nós humanos criamos para nós mesmos quando nos tornamos propriamente humanos, né? Que é sempre o problema, a relação eu e os outros. Veja, nas demais espécies, o comportamento de um indivíduo da espécie em relação aos demais indivíduos, ele está regulamentado pelos instintos. Nós humanos abandonamos os instintos como orientadores das nossas interações. Então, nós temos que estabelecer algo como um referencial de objetividade, um parâmetro, um critério, algo em torno do qual vamos organizar a nossa vida coletiva. Bem, dito isso, nós vamos tentar mostrar em rápidos traços quais foram
os referenciais de objetividade estabelecidos em cada um dos paradigmas. Aquilo que nós chamamos de paradigma das essências, ou paradigma grego, né, que foi, de uma forma, a construção teórica que se tornou hegemônica a partir da trajetória e da produção filosófica de Sócrates, Platão e Aristóteles, e que nós chamamos de paradigma das essências ou paradigma ontológico. Nós temos indicado esse paradigma da seguinte forma: existe algo como uma objetividade do mundo dado, o ser do mundo que está ali. E nós, humanos, temos a capacidade de capturar essa objetividade. Então, tanto Platão como Aristóteles desenvolveram teorias para tentar explicar como no processo de conhecimento nós nos apropriamos, nós capturamos, né, aquilo que é a objetividade do mundo dado. Né? Então, o referencial de objetividade, para todos os efeitos, é o pressuposto de que existe um mundo ali, né, disponível para ser capturado e que nós humanos temos a capacidade de fazer essa captura. E no momento em que nós fizermos essa captura de forma correta, adequada, nós temos um conhecimento verdadeiro, né? Então, o conhecimento verdadeiro é sempre verdadeiro, é sempre uma adequação entre o que se pressupõe ser o mundo, obviamente, na sua essencialidade, na sua ideia básica, no seu conceito, por parte do sujeito aprendente. Né? Tá? Então vejam que isso é uma explicação bastante convincente. Né? Tão convincente que perdurou de forma hegemônica por pelo menos 2000 anos. Né? E por isso que dessa forma é que o conhecimento ele assume o caráter de contemplação, né, no caso, né, que é o sujeito que é capaz de contemplar as essências do que as coisas são, né, no caso. Então é um sentimento, uma relação em que há uma certa passividade do sujeito em relação a como o objeto se coloca para o sujeito, né? Seja esse objeto o cosmos, né, a natureza, seja as formas de organizações que os humanos se encontraram para se organizar enquanto sociedade. Então, ali nessa perspectiva, o conhecimento ele é ou contemplação, né? Eu pelo pensamento eu vou como que intuindo o que é o mundo, que é o mundo na sua essencialidade, ou eu vou ir à natureza, às coisas e capturar o que nela tem de essencial, e aí vou fazendo um processo de descoberta gradativa e de desvendamento dos mistérios da natureza. Né? E isso, obviamente, vai se articular com uma noção religiosa em que o conhecimento é fundamentalmente revelação, um dom divino, um dom que Deus concede aos humanos, por exemplo, através de uma iluminação, ao modo de uma graça que os humanos receberiam por parte de Deus, né? Que Deus se revelaria através da natureza, né? De diversas formas. E isso está presente tanto na mitologia grega, né? Já lá na história de Prometeu, né? Que rouba o fogo dos deuses e passa para os humanos, né? Assim como depois na própria tradição cristã, em que o próprio sujeito já nasce com essa potencialidade de reconhecer a verdade das coisas, né? Que está escrito nas próprias coisas, dado que ambas são objetos de uma mesma criação divina, que podem entrar em consonância. Então, algumas características importantes, né, desse chamado paradigma ontológico. Uma delas é que sobre cada situação só é possível uma verdade. Só existe uma forma de a intelectualidade, o intelecto estar consonante com o objeto. Então, duas pessoas que eventualmente divergissem sobre um determinado fenômeno, fatalmente uma das duas deveria estar enganada, né? Tá? Então, daí que o campo do conhecimento é propriamente um campo de disputa, né? Para ver quem tem mais força, quem leva melhor, né?
E a disputa só termina quando um dos lados está abatido, né? Feito luta de boxe, né? A luta só termina quando um dos dois está deitado na lona. Tá? Uma imagem que a gente às vezes tem usado para ilustrar essa noção ontológica, né, é a do óculos, né? Digamos, como se os humanos tivessem sido dotados de um óculos para enxergar a natureza. Mas o problema é que seu óculos está muito embaçado. Então, o problema do conhecimento é fundamentalmente conseguir limpar esse óculos para que a gente possa enxergar como as coisas como realmente são, né? Então, se o Paulo enxergar de um jeito e eu de outro, né, um de nós dois estaria com o óculos embaçado, né? Agora, se nós dois estivéssemos com o óculos limpo, possivelmente estaríamos enxergando da mesma forma, tá? Porque é fundamental essa ideia, né, que você está falando de como as coisas realmente são, né? Então, existe uma forma como as coisas verdadeiramente são, e quem não as compreende assim está enganado, está errado. Então, a questão é como chegar a essa coisa tal como ela de fato é, né? Então, há uma crença de que as coisas têm uma natureza, uma essência, por isso o ontos, né? Daí quando veio a ideia de ontologia. E aí, a gente chama isso de também um paradigma com um fundo metafísico. Isso significa que o mundo já está ali previamente ao aparecimento do homem. A realidade do mundo já está ali. Usando uma expressão do Paulo Freire, é como se houvesse um mundo sem homens. Quando aparece o homem é um predestinado para ler, compreender e interpretar esse mundo. Então, esse é o traço metafísico, né? Não é homens produzindo o mundo, né? E mundo produzindo homens, né? Mas é um mundo já pronto, já vez visto, um mundo dando sopa, bastando aos homens acessá-lo, capturá-lo, lê-lo, comunicá-lo, etc. Tá? Bem, como a gente já falou, isso perdurou hegemonicamente no campo da filosofia, do pensamento, por aproximadamente 2000 anos, né? Até o final da Idade Média, né? Quando o desenvolvimento da ciência começou a dar mostras de que essa noção de que conhecimento é fundamentalmente descoberta já não satisfazia mais. Quando o homem começa a produzir artefatos tecnológicos, começa a usar a sua capacidade de pensamento, de raciocínio para produzir o que ainda não está na natureza, obviamente que a noção de conhecimento como descoberta, desvelamento, já não era mais adequada. E aí temos esse contexto ali da modernidade, de uma aposta em algo como uma faculdade da razão, aquela ideia de que nós temos uma capacidade pensante e enquanto pensamos ordenadamente, nós podemos produzir novas realidades. Então, a ideia da ciência, né? A ideia de que o homem é capaz de produzir realidades, né? É como se ele fosse agora uma espécie de Deus que domina o modo como o mundo pode ser feito, né? Criador. Então, a mente criadora, projetora de novas realidades do mundo. Por isso que a gente diz que nesse movimento, né, do paradigma ontológico para o paradigma moderno, nós vamos ter uma ênfase na subjetividade. Por isso nós vamos chamar isso também de paradigma da subjetividade ou de paradigma da filosofia da consciência, né? Então, o ponto de partida, a referência, né, o critério para saber se alguma coisa vale ou não vale, é se o sujeito operou dentro das regras da racionalidade, as regras
do pensamento ordenado, sistemático, sem dar passos indevidos, né? Como se fosse um cálculo matemático que você começa, vai dando os passos e chega naquele resultado necessário, não tem erro. Então essa imaginação de que nós humanos estivéssemos dotados dessa faculdade, né? Que o próprio ser humano é ter esse dom de pensar corretamente e ordenadamente e com isso produzir novas realidades, é, por assim dizer, o ponto de partida de um novo paradigma, né? Centrado então no sujeito, um sujeito que é capaz de produzir realidades, de ordenar o mundo como que, de acordo com os seus interesses, sua vontade, né? Então, com isso se alimenta o que o Mário Osório vai chamar de um sonho imperial da modernidade, né? Que é aquela ideia de que finalmente descobrimos a nossa capacidade que vai nos livrar da tirania, né? Daquelas crenças que a gente tinha que assumir mesmo não entendendo. A partir de agora nós vamos ter um mundo que nós compreendemos logicamente, racionalmente, né? Então a ciência vai ter um desenvolvimento vertiginoso, a sociedade vai começar a se pautar em procedimentos racionais, né? Não vamos mais depender de caprichos, de soberanos, né? De imposições de um lado ou de outro. Tudo vai ter que passar pelo crivo da racionalidade. E o interessante é que cada indivíduo humano, ele é portador dessa faculdade. É como se cada um tivesse uma luzinha. Então é só deixar que essa luzinha apareça, né? E que nós humanos vamos ter uma grande iluminação, né? Uma grande ilustração. Sempre lembro que lustre vem de várias luzes pequenas, né? Então a palavra ilustração é o somatório das muitas luzes que os humanos, cada um, vai como que acendendo no seu comportamento, no seu pensamento, no seu agir, né? Eu vejo que é interessante isso, porque é uma nova forma de equacionar esse problema aqui do eu e dos outros, né? No caso, porque agora a ideia é que se cada eu se comportar de modo racional, operando com essa lógica metódica da razão, vocês lembram que eu falei para vocês do livro do Descartes, que se chama Regras para a Direção do Espírito, né? Onde ele descreve então de como você deve proceder para chegar ao conhecimento verdadeiro. Outra obra dele, que é o clássico do pensamento moderno, inclusive Descartes é considerado o pai da filosofia moderna, é o discurso do método. Então, a ideia de método, né, é que vai possibilitar que, se nós seguirmos um método correto, adequado, todos chegarão ao mesmo resultado. Então, isso daí vamos fazer tudo comum. Isso, né? Então vai dar uma unidade, vai ser agora pelo modo de proceder. A unidade não está posta aqui, né? Vocês lembram que na modernidade nós já temos um mundo fragmentado, nós não temos mais uma única religião, um único império, né? Então nós precisamos produzir unidade, mas a unidade não está no mundo, está na percepção do mundo. Então, a questão do referencial de objetividade é sempre o parâmetro a partir do qual nós vamos nos corrigir, onde vamos apelar para resolver nossas querelas, nossas brigas, né? Nossas diferenças. Aqui era na objetividade, na pretensa objetividade do mundo, né? Era isso ali, isso é um porto seguro, né? A partir desse o divisor de águas, a partir desse nós sabemos quem está correto e quem está errado, né? Aqui, a partir da modernidade, o divisor de águas é os que procedem metodicamente, os que fazem valer a sua capacidade racional e aqueles que ainda se movem por outras crenças, por outras noções que não são as racionais, né? Tá? Aqui nós usamos a imagem do óculos embaçado, que eventualmente pode obstaculizar o verdadeiro conhecimento. E aqui nós podíamos usar uma outra imagem, né? O acendimento da luz própria. Então, a imagem do homem moderno poderia ser comparada com aquele trabalhador das minas subterrâneas,
que tem galerias em meio à escuridão, mas que carregam um capacete com uma lanterna na frente. Então, por onde ele andar, ele vai iluminando o seu caminho. E por estar iluminando o seu caminho, ele não tropeça, porque ele está se conduzindo pela luz da sua razão. Então, essa é uma imagem que a gente propõe, né, para ilustrar essa noção do paradigma moderno da filosofia da consciência ou da subjetividade. Bem, vamos dar mais um salto. Até ali vocês foram com isso. Eu só chamo a atenção para ver por que esse paradigma, de certa forma, ele entra em crise, né, no caso, né? Porque a descrição desse sujeito que tinha a pretensão de ser universal começa a se mostrar não tão universal assim, começa a ser uma descrição de um modelo que acaba colonizando outros modos de ser humano. Então não tem lugar para o outro, né? No caso, né? Essa ideia de que esse eu, que se avoluma, ele acaba produzindo um modo, uma única identidade possível. E obviamente que nesse período histórico, então, é o modo europeu de conhecer as coisas e de uma parcela dessa sociedade europeia. Então isso começa a ter problemas de natureza política, né? No caso, que acaba não dando vazão para novas configurações, como por exemplo a configuração de uma democracia, onde que pode haver posições diferenciadas, né? E a produção da objetividade não se faz mais pela afirmação de um único ponto de vista, mas que precisa considerar o ponto de vista do outro. Então, essa aqui, né, se o soberano age racionalmente, ele está autorizado no seu posto, né, no seu mando e desmando, né, tá? Bem, por isso inclusive daí a aposta, né, no monarca esclarecido, né, no déspota esclarecido. Colocamos ali uma dificuldade que foi emergindo a partir do campo da política, mas a gente também pode trazer algumas dificuldades oriundas do próprio campo da ciência, do conhecimento. Então vejam, vamos colocar um exemplo assim, bem prático, né? O físico que trabalha no desenvolvimento de uma bomba atômica, tá? Ele desenvolve, ele segue racionalmente todos os procedimentos, procurando a bomba mais eficiente e mais devastadora. E aí ele leva o seu projeto até o final, até explodir a bomba e matar algumas milhares de pessoas, né? Ele operou racionalmente. E o efeito? Não seria uma grande irracionalidade que se produziu, né? Então, quando a noção de racionalidade produz consequências que a gente podia chamar com todas as letras, consequências abomináveis, desumanas, irracionais, então isso acende uma luzinha vermelha, dizendo, olha, vamos ter que repensar esse conceito. Essa ideia de empoderar cada um a partir de um modo próprio, subjetivo de operar, pode trazer consequências muito, muito complicadas para a vida humana. Aí que a gente pode dizer que a partir do século XX, meados do século XX, especialmente a partir das guerras mundiais e do próprio fato de terem sido detonadas bombas atômicas, né? Aí começa-se a pensar em alguma outra referência para chamar algo de racional, né? E essa referência não vai ser mais uma pretensa objetividade do mundo, o mundo é assim, vamos ter que nos ajustar, nem a referência do sujeito que sabe autonomamente, por si só, o que é bom para todo mundo, né? Mas a referência se torna, então, a ideia de que existem sujeitos humanos, sujeitos que se conhecem e se constituem, se entendendo uns com os outros sobre o que eles são, né? Sobre o que significa ser pessoa humana, né? E sobre o que são
os seus objetos, as suas realidades, o seu mundo. Tá? Pela linguagem. É a percepção de que algo do mundo humano, ou o mundo humano, se constitui fundamentalmente por processos de entendimento, de linguagem, de comunicação. Várias ciências, vários campos de estudos corroboraram essa noção de que nós dependemos dos outros, inclusive para sabermos quem somos, inclusive para sabermos se não estamos delirando. Então, a experiência humana mostra de que quem me dá segurança não sou eu com meus botões, mas se eu tenho de alguma forma o avalo, o consentimento dos demais. E quando eu estou mais ou menos embasado numa relação intersubjetiva, eu me sinto mais seguro e possivelmente tenho condições de ser mais razoável no meu comportamento. Então é como se os outros conferissem a mim a razoabilidade, a dimensão da racionalidade. Então a gente diz que a racionalidade não é uma faculdade, não é um atributo que eu tenho, e que eu desenvolvo mais ou menos. A racionalidade é aquilo que articula a minha vida com a vida dos outros. Então, uma comunidade científica, ela age racionalmente quando ela produz um entendimento no âmbito da comunidade. E quando alguém se desvia, tenta inventar moda, a revelia de todo mundo, eles vão chamar de louco, vão expulsar da comunidade científica. Então, a razoabilidade, a razão científica, a racionalidade da vida humana, ela depende dos laços intersubjetivos, desses processos de entendimento. Por isso que a gente chama isso de paradigmas da comunicação ou intersubjetivo. Esse paradigma nós vamos desdobrar, desenvolver, aprofundar nessa próxima etapa ali de 26 de maio a 31 de maio, naquela semana que eu estarei ali com vocês. Então, nessa semana, nós vamos tentar pensar, compreender o que significaria esse paradigma da comunicação e, fundamentalmente, pelo menos ao longo de 3 dias, tentar compreender que implicações esse paradigma da comunicação e da intersubjetividade traz para o campo da educação, para a atividade do professor, para as relações pedagógicas. Eu vou fazer só uma observação assim, só um indicativo. Quando você opera pedagogicamente pelo paradigma ontológico, o professor, pretensamente, ele é quem já porta a verdade descoberta. Então, o que ele vai fazer? Vai levar a notícia das verdades já descobertas para aqueles que as ignorem. E ele não precisa dar muita trela para a palavra do aluno. No máximo, responder a pergunta para que ele possa reafirmar a verdade. Bem, aqui no paradigma da comunicação, vamos fazer o salto, a verdade tem a ver com a compreensão, daquilo que sustenta um conhecimento. Conhecimento é verdadeiro quando ele tem um processo argumentativo que o torna válido. Então, quando o professor, que representa as verdades científicas, for ministrar uma aula, ele sabe que essas verdades não caíram do céu. Esses ensinamentos não estão dados, feitos entidades metafísicas, que esses conhecimentos são construções humanas, e poderão eventualmente serem revisados. Isso é um caráter histórico.
Eles foram propostos um dia, né? Tem sua data de nascimento, e a cada ano fazem aniversário, e um dia podem morrer, podem ser substituídos por outros conhecimentos. Né? Então, só para terem uma ideia, né, de como modifica, como essa percepção sobre o conhecimento vai modificar profundamente a postura do professor na sua interação com o aluno. Né? Então, o professor, quando o aluno não entende, ele vai tentar dar mostras da pertinência desse conhecimento, sabendo que o aluno não nasceu sabendo, né? E ele não vai intuir simplesmente aquele conhecimento porque ele é assim, né? Mas que ele precisa se apropriar das motivações históricas que fazem com que esse conhecimento seja considerado válido e digno de ser ensinado. Né? Mas aí nós vamos ver uma série de outros desdobramentos, né, para o campo da educação, especialmente da docência, né, e a gente pensa isso especialmente na docência superior, entendendo que o âmbito de ensino superior é o âmbito de sustentação dos conhecimentos das ciências, não é só repassar, é como se fosse um dado puro e simples. É fazer com que o aluno compreenda, né, a lógica que sustenta um determinado conhecimento, uma ciência, né, num campo de saber. Né. Compreender as razões, né, porque o conhecimento se coloca como válido em detrimento de outro, né, então acho que isso é importantíssimo. Né. Então, compreender é compreender razões. Né. E, além disso, obviamente, uma série de implicações, inclusive para o campo ético da educação, provém como a modo de desdobramento daquilo que nós vamos chamar de paradigma da intersubjetividade. Obviamente que nós vamos dar alguns flashes para mostrar como a educação foi influenciada pelos demais paradigmas. Né? Mas só uma questão, então, uma tarefa, né? Vamos deixar para eles, né? No caso, é que nesse intervalo de tempo, então, até o professor já teve para lá, que vocês tentem formular, né, compreensões acerca desses paradigmas. Né? Então, tentar fazer uma elaboração de 1, 2, 3 parágrafos, né? Tentando entender a lógica de um paradigma para que a gente possa, então, fazer o início dessa nova etapa, retomando como cada um de vocês compreendeu esses paradigmas, para depois, então, dar sequência ao conteúdo. Então, era isso. Então, uma última palavra? Sim, colocamos o nosso e-mail à disposição para, se alguém tiver alguma dúvida, gostaria de já ter alguma indicação a mais para ajudar nos estudos, vocês devem ter pelo site, né, o e-mail, né? E-mail do Paulo e meu, né? Senão podemos assim vamos encaminhar também o material do livro. Nós vamos encaminhar o livro, esse aqui, o scanner desse livro, né? Que é a referência básica para a disciplina de paradigmas do conhecimento, e nos próximos dias eu também já estarei encaminhando um texto ou um conjunto de textos que tratam especialmente do chamado paradigma da comunicação e dos desdobramentos para a docência universitária. E aí, ao receberem esse nosso e-mail, esses materiais, vocês também terão um contato para eventualmente retornar no caso de alguma dúvida. Né? Então, até lá, boas leituras, boas reflexões, né? E de minha parte, nos vemos em maio.